Boa noite, irmãos. A paz para todos. A mensagem que eu vou trazer nessa noite, ela vai um pouco, ela fala sobre dar graça ao Senhor. E quando a gente vê essas imagens do que tem acontecido no sul do estado, a gente se pergunta se naquela situação, vivendo a situação daquelas pessoas que estão ali, o dar graça seria algo natural e corriqueiro e fácil de se fazer. É nessas horas que nós percebemos o cristão maduro e o imaturo, porque o dar graças ele não está condicionado às circunstâncias. O dar graças é por aquilo que nós já recebemos, independente das circunstâncias. E o que nós recebemos foi a salvação de Cristo Jesus, pago com preço de cruz, o sangue da cruz do Cordeiro. Então, já fazendo a introdução aqui da nossa mensagem de hoje, o título dela é Graças, Senhor. E eu me encolhei em Romanos, utilizei Romanos 5, 1 até o 11. Vamos ao texto, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É a minha versão, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aí. Sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aleluia. Porque apenas alguém morrerá pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Essa mensagem do meu coração, ainda quando eu estava viajando, né, no ano passado, e quando você está só no lugar, algumas coisas te tocam um pouco mais. Eu sou uma pessoa gosto muito de música. Então, obviamente, todo momento que eu tinha ali fora do trabalho, eu estava escutando alguma coisa, enfim, estava vendo algum momento de reflexão. E uma canção especial, ela tocou muito no meu coração, nesse tempo que eu passei lá no Canadá no trabalho. E é em cima dessa canção que nós vamos escorrer a mensagem dessa noite. Nós vamos destrinchar essa canção e a gente nós vamos trazer aqui uma reflexão em cima dessa mensagem. Antes de um pouco, eu quero ler com vocês uma entrada que eu fiz aqui, que diz o seguinte. E é interessante, né? Porque nós estamos aí há 3 dias dessa data, né? Que se lembra, né? A morte e a ressurreição de Cristo. E esse episódio que marcou a história, que marca a história da humanidade, a história das nossas vidas, ele vai ao encontro dessa mensagem também. Porque por isso nós damos graças ao Senhor também por isso, pela sua entrega aí na cruz do Calvário. E diz assim: os dias que antecedem o dia de hoje e o dia de hoje, na tradição cristã, nos revela de forma mais que especial e grandiosa, a grandiosa bondade de Deus, sua imensa graça e misericórdia para conosco, revelada através de seu Filho Jesus Cristo, que nos ofertou a justificação pelo seu sangue na cruz do Calvário,
que nos possibilita ter esperança de encontrar paz em um mundo fadado ao desespero do agora e de um futuro incerto e impiedoso. Por isso, dar graças a Deus todos os dias de nossas vidas deveria ser um hábito prazeroso de adoração, onde as circunstâncias não afetariam essa prática. E é sobre dar graças ao Senhor que iremos falar nessa noite. Amém? Quando o Ivomar trouxe essas imagens, obviamente me veio à mente a mensagem e como Deus Ele encaminha as coisas, né? Muito interessante. Em que circunstâncias aquelas pessoas estão ali diante de perder tudo? Lembro-me que já a última vez que eu compartilhei a mensagem aqui, eu externei algumas situações que eu passei onde eu morava. Ali em São Torquato, nível abaixo do nível do mar, e toda a chuva que dá nesse período de final de ano, essas chuvas corriqueiras de final de ano que alagam tudo, São Torquato alagava de forma assim, todo mundo sabia, choveu, São Torquato alagou. E como a nossa casa era abaixo do nível do mar, sempre quando chovia a nossa casa enchia de água, por vezes até o joelho dentro de água, todos os anos praticamente isso. E minha mãe sempre trabalhou como operadora de caixa numa padaria, enfim, sempre teve empregos relativamente mal remunerados, não tão bem remunerados. Então tudo para ela era muito difícil de conquistar. Cada móvel que se perdia, cada chuva, era uma dor enorme no coração dela. E obviamente no nosso. Por mais que por um tempo a gente não entendia muito bem essa dor, porque não era do nosso bolso, era do nosso sacrifício que vinha a compra desses móveis, desses bens materiais. Mas diante de tanta perda, de tanta dor, de tanta, às vezes, desesperança por conta da circunstância de viver naquele lugar, era onde a gente podia viver. A gente vivia, por favor, na casa da minha avó ali embaixo. Então, era um lugar que a gente tinha para morar. Então, diante dessa possibilidade de não poder sair dali, está sempre perdendo essas coisas, todos os leões, enfim, todos os anos, ainda assim minha mãe agradeceu ao Senhor. Então, me veio muita memória o que os irmãos estão passando, guardados devido a proporções, que nada que eu passei ali em São Torquato chega perto do que esses irmãos estão passando lá. Né? Ali foi perda total dos bens e isso realmente fere algo, te faz a pessoa repensar a vida, questionar valores às vezes, por que Deus? E é normal, é lícito até, e é normal a gente trazer esses questionamentos diante dessas perdas. Mas a graça, dar graças ao Senhor, ele só flui de um coração extremamente mergulhado nesse próprio Deus. Não existe como, diante de umas circunstâncias dessa, você dizer que você dá graças a Deus porque eu perdi tudo que eu tinha na minha vida, o meu comércio, a minha casa, as minhas roupas, os meus documentos, graças Senhor. É loucura, se a gente parar para pensar, é loucura diante do olhar humano. Quem aqui, em sã consciência da minha graça, por ter perdido tudo? Né? Então, só é possível chegar a esse ponto de agradecer com um coração realmente sincero se você estiver mergulhado no Senhor e tiver sido revelado por Ele. Fora dessa revelação, é tudo muito externo. De repente, para dizer para alguém que você é agradecido, mas seu coração está amargurado, e obviamente pode até estar, mas é muito complicado. Graças, Senhor, pela vida vivida, muitas vezes sofrida, quase à beira da dor. Eu sei que se alguém aqui nessa noite vira essa realidade, mas eu sei que muitos vivem essa realidade. E dar graça nessas circunstâncias, se não revelação, profunda intimidade com Deus, torna-se algo extremamente impossível. Diante de uma sociedade imediatista, hedonista,
onde tudo gira em torno de nós mesmos, dar graça nessa circunstância fica difícil. Quantos aqui têm motivos para agradecer pela vida? Levanta a mão. Todos nós temos, né? Até porque desde o processo reprodutivo, ou seja, desde ali, do momento onde seu pai e sua mãe resolveram se amar, onde você brigou com muitos outros, você foi escolhido para habitar no planeta chamado Terra. Ter a oportunidade de crescer, para alguns de casar, para outros de ter filhos e para outros de viver a vida. Porém, para alguns, viver a vida pode beirar a dor, por circunstâncias distintas, por contextos de vidas diferentes. E por conta disso, dar graças pode ser uma tarefa um tanto quanto ilógica, dada a realidade dos fatos sobre a ótica comum. Como? Quando a mulher de Jó disse que amaldiçoou esse Deus, que razão você tem para agradecer e continuar adorando esse Deus? Esse é o senso comum das coisas. Essa é a lógica comum que toma conta da nossa sociedade e do nosso mundo. Dar graças nesse contexto torna-se resultado de revelação, comunhão íntima com Deus, paz inexplicável gerada pelo Espírito Santo, obediência e atenção. Só mergulhando no Espírito que encontramos gratidão no contexto da dor. Não existe outra maneira de ser grato ao Senhor no contexto de dor, senão estando próximo dele e entendendo que o que nós recebemos, independente das circunstâncias, independente da dor, ainda é muito mais do que nós estamos vivendo. Porque nele, em meio a esse contexto de dor, ainda em meio a esse contexto de dor, nós temos paz. Nós conseguimos encontrar nele esperança. E sem esperança, o ser humano não vive. Essa é a realidade. Amém? Próximo slide, mano. O próximo trecho da canção diz o seguinte: graças, Senhor, pelas horas passadas, tantas vezes choradas, por ver tudo sem cor. Olha, eu tenho 40 anos de idade, cresci na igreja e aqui já vão para 27, 28 anos, se eu não me engano. E esse contexto de horas passadas, tantas vezes choradas, por ser ver tudo sem cor, eu já ouvi relatos muitas vezes. Quantos aqui choraram noites e dias pelos seus entes queridos, na esperança de encontrar abrigo no Senhor diante de uma tempestade que parecia nunca passar? A realidade da vida dela era sem cor, não existia prazer. É a mesma coisa que você ir a um local extremamente maravilhoso e não conseguir enxergar nitidamente a beleza daquele lugar. É viver na terra nessas circunstâncias. É insuportável. É extremamente insuportável. Mas é a realidade que nós encontramos em meio à igreja, em meio à sociedade, muito costumeiramente. Quantas vezes nos deparamos tentando entender os motivos de estarmos aqui? Parece que nada faz sentido, nada contribui, nada gera satisfação, nada gera entusiasmo. O que leva alguém a dar graças nesse contexto, senão essa pessoa ter entendido que a vida cristã é um processo onde as pequenas coisas reveladas no dia a dia nos fazem agradecer diante de dias cinzentos, chuvosos, que parecem nunca ter fim. Sem a renovação, sem a real conversão,
sem o desejo da profundidade em Deus, não tem como sair dos nossos lábios com sinceridade ou agradecimento diante de um contexto desse. Sejamos sinceros. Eu estou sendo sincero, talvez eu não teria. É só por Ele e é só nele que a gente agradece a determinadas situações que acontecem nessa vida, mesmo elas sendo totalmente opostas ao nosso desejo. E é assim que a gente vai caminhando, é processo. É vida cristã. Próximo. Obrigado. Graças, Senhor, pela prova mais dura, pela mágoa da injúria, por sofrer solidão. O quanto estamos preparados para sermos injuriados por amor ao nome dele, e por conta disso sermos excluídos de círculos sociais. Cada vez mais, irmãos, a mensagem do Evangelho tem sido deturpada, tem sido utilizada para separar ao invés de ajuntar. As pessoas têm utilizado a mensagem, a boa nova, em uso próprio, muitas vezes, a benefício próprio, para levantar bandeiras político-partidárias. O reino do Senhor não é nada disso. Não é nada disso. O reino do Senhor é outro. Esqueçamos. Enquanto nós estivermos apegados a esse reino aqui e queremos juntar essas duas coisas, nós vamos pecar miseravelmente e vamos nos frustrar miseravelmente. O reino do Senhor não tem nada a ver com esse reino aqui. Nós vivemos aqui, permanecemos aqui, congregamos com as situações que acontecem, mas somos peregrinos aqui. Nós passamos por aqui. Nós somos do Senhor, do reino do Senhor. E sim, quantos não foram injuriados, mal falados por alguma decisão, por algum posicionamento? Eram pessoas por tempo amadas, até admiradas, e por conta de uma circunstância qualquer, às vezes nem tanto, foram levadas para um lugar onde elas não pertencem e afastadas do convívio. E nem digo isso só no convívio cristão, mas no social mesmo. Cada vez mais nós vamos perceber que existirá uma separação, porque, infelizmente, como tem sido mal utilizada a mensagem do Senhor de forma explorada, assim dizendo, para interesse próprio, o Evangelho tem sido cada vez mais mal visto por boa parte da sociedade que não conhece o Senhor de fato. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas essa é uma realidade que vai chegar a nós em algum momento, e aos fins dos tempos também, irmãos. Em 1 Pedro 3, 8 a 18, Pedro 3, de 8, aqui, diz assim, diz assim a palavra do Senhor. E finalmente, sejam todos de um mesmo sentimento, compassivos, amados, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, olha aí, e os seus lábios não falam engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se for zeloso
do bem. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como os malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem do que fazendo o mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificados na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aleluia! É uma mensagem forte que nos admoesta quanto às nossas atitudes em meio às contradições, né? Não digo nem contradições, não é essa palavra, contradições, é mais contra, tá na minha cabeça aqui a palavra, não lembro da palavra agora, mas é como se a pessoa fosse contrária ao seu pensamento. Qual é a palavra agora? Enfim, acho que os irmãos se fizeram entender quanto a isso. Mas que nós possamos ter esse sentimento aqui que Pedro exorta os irmãos para continuarmos a nossa caminhada. Amém? Próximo slide, Helena. Graças, Senhor, por sentir tanto medo, mas de achar o segredo e vencê-los então. Diante de um mundo extremamente imediatista, onde a ansiedade tem gerado medo paralisante para muitos, encontrar o segredo da obrigação se torna cada vez mais urgente. Porém, é cada vez mais difícil por conta da dureza dos corações, alimentado pelo superconhecimento superficial, financiado pelas redes, que viciam as mentes e deturpam a mensagem da real salvação. Hoje nós vivemos, a gente percebe, assim, claramente que a gente vive uma sociedade extremamente ansiosa. Eu tenho dificuldade com ansiedade. Minha esposa está aqui e ela certamente ela sabe o que eu estou dizendo. Tenho melhorado, já ela não tem tanta dificuldade nisso, mas eu tenho melhorado em alguns aspectos, mas é um processo. Mas de certa forma, se a gente parar para analisar, a ansiedade ela é quase um pecado. Porque é como se você não confiasse no Deus que você tem. Você consegue entender? É não confiar que Deus tem o melhor para nós. Ansiedade é isso. É olhar para as circunstâncias e querer utilizar a força do braço, às vezes atropelando o tempo daquilo acontecer, e muitas das vezes batendo com a cara na porta. Essa é a realidade da ansiedade. E muito além disso, essa questão da ansiedade, ela está acontecendo com muito mais grandiosidade, ela é muito mais forte, porque as redes sociais, elas também colaboram com esse sentimento de ansiedade. Hoje é tudo na verdade para ontem, ou então é muito fácil alcançar um objetivo, e as pessoas acham que é fácil mesmo, porque quem está do outro lado às vezes fala que é fácil, que é simples, e nem sempre é tão simples, existe um processo, e ninguém revela o processo. Eles vão te vender os passos, como se cada passo fosse algo tão simples, 3 passos para a prosperidade, 3 passos para aquilo. E as pessoas vão se alimentando disso, saindo de realidades diferentes, querendo progredir na vida, até porque na sociedade em que nós vivemos, nós não somos o que somos, nós somos o que temos.
Isso adoece as pessoas, cria-se uma identidade deturpada, porque se nós somos cristãos, nós somos porque nós somos o que somos nele, independente do que temos ou o que teremos. Nós continuaremos a ser o que somos nele. Nós temos, principalmente antes de qualquer coisa, ter a nossa identidade enraizada no Senhor. E é assim que a gente prossegue. E aí essas ansiedades modernas do para ontem, do fácil, do simples de se fazer vendido aos quatro ventos nas redes sociais, que você vai rolando a timeline, você vai se alimentando ali, estamina, vai, você não sabe onde você vai parar. Você percebe que você já está numa crise de ansiedade enorme, porque tudo que você viu parece muito distante de você alcançar. E a gente deixa as trivialidades, o ordinário, que é o dia a dia, muito fora dos nossos agradecimentos ao Senhor. A minha esposa me ensina muito quanto a agradecer pelas pequenas coisas. Eu já tive mais dificuldade de fazer isso, porque você objetiva um alvo e parece que o agradecimento só vem quando o objetivo final é alcançado, quando na verdade o processo já tem que ser fruto de agradecimento. Até eu alcançar o objetivo, eu vou passar por etapas. E cada pequena etapa vai fazer diferença na minha caminhada. E quando eu chegar ao objetivo final, eu vou estar num estado tão grande de gratidão a Deus, que todo o processo fez muito mais sentido para mim. E as pessoas hoje não querem pular etapas, porque o tempo urge. Cada vez mais a gente tem menos tempo, parece. Porque na verdade não é porque cada vez mais nós perdemos nosso tempo com coisas que não fazem diferença nenhuma na nossa vida. As redes sociais estão aí para dizer, eu não estou dizendo que as redes sociais são ruins, tá, gente? Quem trabalha com redes sociais não me entendam mal. Estou dizendo que, infelizmente, o que é produzido ali, 70%, 60%, não agrega nada para a vida da gente, só faz a gente perder nosso tempo. Essa é a verdade. E eu me enquadro muitas vezes nesse contexto, tá? Essa é a verdade. Como a gente está rolando a timeline ali é 1h30, entendeu? Antes de dormir, depois que você acorda, em algum momento parou o meu trabalho lá, a gente abre o celular e está ali, entendeu? Então, não é porque nós temos menos tempo. Óbvio que a gente tem trabalhado mais, as jornadas de trabalho cada vez estão sendo mais extenuantes, maiores, e os patrões querem que isso aconteça, é lucro para poucos, entendeu? A distribuição de renda não acontece, muita gente enriquece, muita gente trabalha mais, enfim, a desigualdade vai aumentando. Acontece isso também. Então não é fruto só das redes, mas a gente entende que a gente perde muito tempo com coisas que não agregam a nossa vida. Graças ao Senhor, próximo, Helena. Graças ao Senhor pelo dom da existência, por possuir uma crença que transforma o meu ser. É lindo, não é isso? Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essencialmente, somos caídos. Nós vimos do Éden, né? Carentes da graça de Deus, pois apesar de termos sido agraciados pela existência, essa mesma existência carece de transformação, pois sem ela tendemos a fazer o mal e nem percebemos que o estamos fazendo. Obrigado, Senhor, porque Dudu, descendente de Adão e Eva,
transformado, regenerado, justificado, e hoje caminha de glória em glória, esperando aquele dia onde juntos todos exaltaremos o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Graças, Senhor, porque a transformação da minha mente se deu pelo meu sim para o Senhor, por eu ter me achado e eu ter respondido, ter aberto meu coração para a transformação completa. Se hoje você está aqui e ainda não teve um encontro real com o Senhor, de transformação de vida, de mudança de história, essa noite pode ser a sua noite, onde o Senhor vai entrar, transformar a sua mente e mudar a sua história. Graças, Senhor, por possuir uma crença que transforma meu ser. Quem era Joanício antes de se converter? Quem era Laranja? Quem era Derones? Rogério? Quem eu era antes de me converter? Apesar de eu nascer num lar cristão, isso não quer dizer nada, tá, irmãos? Conversão não tem nada a ver com nascer num lar cristão. Conversão é uma experiência pessoal com Deus. Filho de peixe, peixinho não é essa questão. Não acredite nessa falácia. É experiência pessoal. Quem nós éramos antes do Senhor nos tocar e transformar a nossa essência e nos dar total entendimento do que é pecado e do que não é. Antes mesmo participando das reuniões, fazendo parte da igreja, enfim, eu pecava e não sentia peso algum, mas depois do toque do Senhor, as coisas se revelam. O pecado dói, os ossos doem, como diz Davi, com o pecado. E já não quero que faça parte mais de mim esse tipo de atitude. É transformação de mente, é transformação de vida. Obrigado, Senhor. Graças, Senhor, por possuir uma crença que transforma o meu ser. Não vou entrar no mérito de outras religiões onde você continua fazendo o que você faz. Chega em determinado dia, passa a mão na tua testa, alguma coisa do tipo, está tudo resolvido. Você não muda a sua vida. Entendeu? Não vou entrar nesses méritos, em outros também. Mas, obrigado, Senhor, porque o Senhor transforma e tem transformado o nosso ser todos os dias de nossas vidas. Todos os dias. É constante, irmãos. É caminhada. Próxima, né? Graças, Senhor, porque mesmo sofrendo, vou na graça crescendo, tendo paz no meu viver. É lindo isso, né? Olha, eu não conheço a vida dos irmãos a fundo aqui, da totalidade dos irmãos. Conheço alguns, conheço a história de alguns, outros eu comecei a conhecer há pouco tempo. Mas certamente, se eu sentar para conversar com pessoas que eu não conheço, não tenho intimidade, em algum momento eu vou me pegar vendo a realidade da vida de alguém que está sofrendo, que está lutando com o Senhor por conta de uma situação, mas ao mesmo tempo ele está crescendo na graça do Senhor. E o melhor de tudo, tendo paz na caminhada, muitas vezes dolorosa, da vida dele. Essa é a realidade de viver cristão. Sofrimento, ele pode ter, nós podemos ter, mas a certeza que a graça do Senhor nos acompanha e a paz do Senhor, ela é clara e cristalina por nós, isso ninguém nos tira. E nós temos que ter isso muito, muito certo. E eu digo isso porque nessas minhas idas e vindas podia dar tudo errado, mas eu nunca tive medo do que poderia acontecer, porque eu sempre tive certeza de quem eu era e de quem cuidava de mim. Errado seria eu chegar no aeroporto, como aconteceu comigo na primeira vez que eu fui para o Canadá, e ficar 5 horas na migração
Eles abriram todos os meus e-mails, pegaram todas as mensagens do meu celular, me perguntaram um monte de coisa. Eu falei, ligaram para minha esposa e falaram: estou voltando para cá, não vou deixar ela entrar. E no final de toda essa situação, eles olharam para mim, me deram um passaporte, carimbaram e falaram: você tem 6 meses para ficar aqui dentro. Que explicação tem? Deus escreve muito por linhas tortas, né? É muito louco isso. Eu tinha certeza com quem eu estava. Se lá eu ficasse, eu sabia que lá comigo ele estaria. Se eu voltasse, eu também tinha certeza que comigo ele voltaria. E graças a Deus por isso. Essa é uma certeza que nós temos que ter muito sólida em nossos corações. Eu não passei por esse sofrimento, como diz a frase, mas na graça eu fui crescendo e tendo paz no viver. Mas mesmo lá, quando dessa última vez que eu estava lá, recebi a notícia da perda do meu grande amigo, do Cris, o sofrimento foi enorme. Eu lembro, nesse cantinho aqui, quando ele me deu um abraço, e chorando muito, eu não estava chorando, meio se despedindo, sabe? E eu falei para ele: meu camarada, por favor, não inventa moda não. Daqui a pouco eu estou aí. Tudo que eu queria era ter voltado e encontrar esse camarada aqui novamente. Foi assim com o Cris, foi assim com a minha mãe quando eu fui para Lisboa. Não pude nem velar o corpo da minha mãe por conta da pandemia. Graças, Senhor, porque mesmo sofrendo, vou na graça crescendo, tendo paz e viver. Obrigado, Senhor. Esse trecho é muito especial, porque descreve a essência do cristão maduro, mergulhado no Senhor, pois mostra que as circunstâncias não definem o que somos e como caminharemos, mas sim em quem confiamos e com quem caminhamos. E isso faz toda a diferença. Próximo, Helena. Graças, Senhor, por achar o caminho e, apesar dos espinhos, recolher uma flor. Essa é a jornada cristã, na maioria das vezes, tortuosa, difícil, traumas, decepções, injúrias, fofocas, questionamentos. Caramba, é a caminhada cristã. Isso pode acontecer, pode não acontecer, mas é muito real que essa é uma realidade que nós vivemos. Mas apesar de todos esses espinhos, o Senhor, por graça e misericórdia, nos mostra a beleza dele. Amém? A vida cristã é caminhada, por vezes, uma pesada escalada. E às vezes quem corta a nossa corda nessas escaladas é um irmão. Quantas vezes você está aí no progresso da vida cristã, tal, querendo, servindo, trabalhando e tal, naquele fervor, aí vem um imaturo na fé e te fala uma coisa que te faz desmoronar lá de cima. Meu irmão, você não pode fazer isso porque você está assim, está assado, aquilo outro. Balde de água fria. Às vezes vem de dentro. A maioria das vezes vem de fora, mas às vezes vem de dentro. E isso machuca, isso afasta. Às vezes por imaturidade dessas pessoas, por falta de sabedoria, ou às vezes por maldade mesmo. A gente tem que ser maduro de entender que o nosso meio não é um meio de pessoas, só pessoas boazinhas, não. Tem pessoas mal intencionadas também. Pode ter pessoas mal intencionadas. Discernir isso não é tão simples.
Mas a gente tem que ter cuidado com isso. O ambiente da igreja é um ambiente de cuidado e de tratamento. Eu estou em pleno tratamento, eu tenho várias dificuldades, tenho várias coisas que eu preciso melhorar e vou lá em tratamento. Cada um de nós aqui estamos no tratamento, outros na UTI, outros no quarto, outros quase liberados para alta. Quando eu falo quase liberado para alta, é porque é comido, tá? Então ok, eu não sei. Eu lembro que o Celso sempre quis ter alta, entendeu? O desejo dele era ter alta, era se encontrar com o Senhor. É isso aí. Mas essa é a realidade da questão. Então, tem pessoas com maldade, podem ter pessoas maldosas. Aquela provocada, quando a pessoa corta a corda, pode até não nos matar, mas certamente nos deixará em trilhas bem fechadas, escuras e perigosas, fazendo com que pensemos em desistir e voltar atrás. Pensa você vem para a comunidade, se reúne com os irmãos, caramba, você vê Jesus, toda a transformação do céu, o cara te dá uma rasteira, fala alguma coisa que te desanima, caraca. Não, se é para viver isso aqui, para ouvir isso aqui, eu vou lá para fora, viver a vida, sem peso nenhum, fazendo as coisas. Tem gente que vai escolher essa opção. Não é melhor, eu digo logo. Porém, a perseverança quase sempre é recompensada pelo Senhor. E o mesmo há de colocar os seus servos fiéis no caminho para nos fortalecer e incentivar a continuar a caminhada. A beleza do cume da montanha compensa os espinhos e os obstáculos da escalada. É lindo isso, né? A gente pensa muito momentaneamente, mas permanecer nele, perseverar, quando todos estão saindo, quando todos estão deixando, quando todos estão colocando as suas questões particulares em primeiro lugar, é maravilhoso porque a gente consegue enxergar o porvir. Porque o cristão, se ele não tem o anseio, o desejo de estar lá e vislumbrar os 24 anciões prostrados diante do Rei, louvando, e você junto com eles, dizendo santo, santo, santo é o Senhor, e vendo todo o esplendor do que isso é, a majestade, todos os reinos que louvam diante dele, você perdeu o sentido de estar se reunindo como igreja. A horizontalidade é extremamente importante, mas a vida cristã é horizontal e vertical. Mas, como nós cantamos nessa noite, o véu se rasgou, o acesso é irrestrito. Apesar de muitos aí estarem querendo reconstruir, recosturar o véu e cobrar a entrada para você ter acesso, ele rasgou definitivamente o véu. E o acesso é irrestrito. Desejemos o porvir. Desejemos a glória eterna com o Senhor. E o próximo diz: graças, Senhor, por encher meu vazio e aquecer-me do frio, por me dar tanto amor. Essa é a realidade de todo cristão convertido. Quem eu era, quem eu sou, o que me alimenta agora. Somos essencialmente insaciáveis, vazios e por vezes indiferentes. Recorremos corriqueiramente a coisas superficiais para preencher as lacunas da nossa alma, que só serão preenchidas com coisas profundas e transformadoras. Os nossos olhos desejam, os nossos olhos veem, e eles tendem a desejar o que estão vendo. Nosso coração tende a desejar o que está vendo.
Tomar cuidado com os nossos olhos, para onde nós estamos olhando, é super importante também. Porque nós podemos nos pegar dando muito valor às superficialidades e não a coisas profundas, transformadoras, que realmente preencham as lacunas do nosso ser. E quando essas coisas superficiais se apresentarem diante de nós possamos discernir que isso não é necessário. Eu consigo viver sem isso. Eu consigo continuar a minha vida sem experimentar determinada coisa, sem de repente ir a determinado lugar, ou me misturar em determinadas situações. Porque o que o Senhor tem para nós é tão profundo, tão transformador, tão preenchedor da alma, que nós não precisaríamos nos entregar a esses prazeres. Longe do amor do Senhor, não encontramos essas coisas, pois é nele que estão todas as coisas, pois é nele que alcançamos a plenitude do viver. Só ele pode de fato dar o que se oferece. Essa frase é uma frase de uma música que eu gosto muito dos Arrais, que ele fala exatamente que ele é o que ele oferece. Então tudo que Jesus fala que ele é, que ele oferece, aliás, ele é. Ele não promete, ele é. Se ele te diz que ele tem paz, ele é a paz. Se ele diz que ele tem amor, ele é o amor. Se ele diz que ele tem alegria, ele é a alegria. O Senhor é o que ele oferece. Não existe dúvida quanto a isso. E nós temos que ter isso muito concreto no nosso coração. Porque quando surgir as dúvidas, eu vou lembrar, meu Deus, é tudo o que ele oferece. Eu não preciso buscar em lugar nenhum, nada, porque ele é tudo o que ele oferece. Colossenses 1:13 diz assim: Paulo, após Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus Pai nosso Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, e que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e te pedir que sejais cheio do conhecimento da tua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aleluia! Essa é a verdade que nós temos que ter cravada no nosso coração. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existe maior dádiva? Não existe dádiva maior. Não existe dom mais magnífico. E nós trocamos isso por nada, muitas vezes. Que a verdadeira essência da nossa gratidão ao Senhor
que a verdadeira essência da nossa gratidão ao Senhor seja o que já nos foi dado na cruz. Que nossa história de gratidão seja permeada de amor e gozo do Espírito, independente das circunstâncias. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que a maturidade do viver cristão seja um alvo constante em nossas vidas. Eu tenho 40 anos, sei lá, uns 20 no máximo de convertido, por aí, 20 e pouquinhos no máximo de convertido. A minha caminhada é muito longa ainda, se o Senhor permitir. E todos os dias eu preciso aprender com o Senhor, com os irmãos. A caminhada do viver cristão depende muito dessa questão horizontal aqui. Eu aprendo com o Rogério, com o Herodes, comigo, com a Lindaura, com o irmão Nilson, com a Solange, Jennifer, Ivomar, Fátima, Mateus. Os irmãos são importantíssimos na minha caminhada cristã. Importantíssimos. Quando nós aprendemos isso, o viver cristão deixa de ser algo enfadonho, porque a gente olha para esses, e o importante de tudo isso, mais importante de tudo, é olhar para esses irmãos não como super-homens, como as pessoas reais, comedores, como diz nosso irmão, saudoso irmão, comedores de feijão com arroz, igual a mim, igual a você. Eu acrescento a farofinha aí, porque é indispensável. Essa é a realidade. Se eu quero progredir, amadurecer na vida cristã, eu tenho que querer ter comunhão horizontal. E Deus, com a sua graça, derramará de forma graciosa sobre nossas vidas e acrescentará na nossa vida, no nosso entendimento, o sentido dessa caminhada. Amém?